Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Perguntamos, queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a essa edição do Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente também, deixe o seu comentário, a sua opinião e participe do chat ao vivo. É importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã desta terça-feira, dia 19, no Palácio do Planalto, o presidente da Colômbia, Iván Duque. Duque está em visita oficial ao Brasil e, antes de cumprir a agenda em Brasília, teve inclusive encontros com empresários e investidores em São Paulo. O objetivo é tentar atrair investimentos brasileiros para o seu país. Quando Duque chegou ao Planalto, por volta das 10h30 da manhã, houve salvas de tiros, execução dos hinos dos dois países e os presidentes posaram para a foto. Depois, Duque e Bolsonaro foram ao parlatório para assistir um desfile, inclusive participação da banda militar. A agenda ainda contou com reunião com o presidente Bolsonaro, ministros dos dois governos e ainda a assinatura de acordos entre os países. E depois, almoço no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. O presidente Bolsonaro, também o presidente Duque, debateram a reativação do comércio, do investimento estrangeiro e do turismo pós-pandemia. Falaram também sobre produção de vacinas, proteção da Amazônia e segurança das fronteiras. Conversamos reservadamente e depois de forma ostensiva com os nossos ministros, quando trocamos então informações, bem como interesses mútuos que nos preocupam e também que pode levar ao melhor desenvolvimento de nosso país. Assim foi na questão da saúde, onde a Colômbia apresenta um alto grau de imunização, onde a doença tem regredido também, assim como no Brasil nós esperamos brevemente voltar à normalidade. Informações também e interesses na questão energética, biodiesel e etanol. Também uma questão muito importante, a cooperação fronteiriça e de segurança. Falamos também sobre ciência e tecnologia e, por que não dizer também, da agricultura. A segurança alimentar é sempre um objetivo permanente de qualquer país. E essa cooperação conosco, creio que temos muito a trocar informações para que cada vez mais nós possamos, além de nos entender, provocar melhoria para o nosso povo. Por essa ninguém esperava. Já vimos o Papa, Vaticano, atriz pornô, o Super-Homem, enfim, muitos foram citados na CPI, não é mesmo? Mas agora a comissão foi além, incluindo no relatório final, em leitura nesta quarta-feira, uma EMA, não é? Das que vivem ali no Alvorada. Então, a EMA que vive ali no Alvorada, no relatório da CPI. É verdade, a EMA está no relatório. É que o senador Renan Calheiros, gente, decidiu incluir em seu parecer o dia em que o presidente Bolsonaro mostrou uma caixa de um medicamento para uma EMA do Palácio da Alvorada. O caso ocorreu no dia 23 de julho de 2020, lá no início da pandemia, quando o presidente estava isolado por ter testado positivo para a Covid-19. A pergunta aí agora é se a briga entre a cúpula da CPI foi para decidir se era ou não para inserir a EMA no relatório. De toda forma, a leitura do relatório, que ainda irá à votação na semana que vem, concentra a atenção, não é, do Brasil nesta quarta-feira e do meio político. Há quem diga que depois dessa briga, inclusive com seus colegas, incluindo a briga mais feia com o presidente da CPI, Omar Aziz, que diz não querer mais conversa nenhuma com Calheiros, é que o próprio relator, Renan Calheiros, é o primeiro alvejado pela CPI no tempo pós, não é?
pois termina isolado no bloco majoritário na comissão pós-pandemia por ter deixado vazar um relatório, CPI na verdade, por ter deixado vazar um relatório pronto antes mesmo de debater com seus colegas. O relator acha que não. Lamento que tenha vazado, mas eu até achei bom o resultado, porque antecipou publicamente um debate que era inevitável. Já o presidente da CPI, Omar Aziz, deu nos dedos de Renan, pois eu acho que ele não gostaria de que alguém fizesse isso nas denúncias feitas contra ele. Comigo, ele com certeza não terá nenhuma conversa. Teríamos que ter discutido isso e ter chegado a um acordo dos indiciamentos, das tipificações, antes de vazar o relatório, afirmou Aziz. Para o senador, a atitude de Renan Calheiros deixou o resto da comissão de mãos atadas, acabando com uma soma imensa de esforços e que já dura meses, sugere Segundo quem conversou inclusive com Omar Aziz, presidente da CPI, ele está cuspindo arimbondos, fogo contra Calheiros. Certamente o tiroteio interno foi grande, mágoas, protagonismo, ou todo mundo querendo ser o pai da criança, tirar ganho político. Agora, se até a EMA foi parar no relatório, e inclusive a EMA vazou para a imprensa, não se sabe que tipo de ganho político a cúpula da CPI terá ou espera, ou se o tiro não sairá mesmo pela culatra. Representada pela AGU, a União enviou notificação extrajudicial à revista Isto É, onde pede direito de resposta por uma capa que associa Jair Bolsonaro a Hitler ao criticar as ações do presidente durante a pandemia, baseando toda a crítica no que a CPI vai relatar agora nesta quarta. A AGU diz que essa veiculação não condiz com a verdade dos fatos e que a notícia veiculada atinge direta e indevidamente a imagem do presidente da República como chefe de Estado e do governo no país e no exterior. Também recomenda que se substitua o título para Vidas, Empregos, Dignidade e uma capa sugerida onde Bolsonaro aparece acenando para a população no desfile de 7 de setembro. Comparar este governo a um que planejou e executou o extermínio do próprio povo é um artifício ao mesmo tempo ridículo, assintoso, também criminoso e chega a ser um deboche com a inteligência de quem ainda lê esta revista. A AGU ainda diz no documento que a eventual recusa no atendimento da presente notificação no prazo de 7 dias caracterizará nos termos do artigo 5º da Lei nº 13.188/2015 o interesse jurídico para a propositura de ação judicial correspondente, sem prejuízo da adoção das demais providências cabíveis no âmbito penal e cível. Aí poderemos ter uma nova capa ou uma resposta na Isto É. Quem viu que de fato um absurdo o que circulou nos últimos dias aí com essa publicação. Em debate com os pré-candidatos das prévias do PSDB para a corrida presidencial de 2022, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que caso ele não saia vitorioso da disputa, não está nos seus planos procurar outra legenda para concorrer à vaga ao executivo, não é? Candidato a presidente. Sou de um partido só, me filiei ao PSDB, não foi por ocasião nem por eleição, foi por convicção, declarou Dória. As regras foram estabelecidas e as regras são regras, ou você aceita ou não as aceita. E nós aceitamos as regras como estão, confio nas regras do PSDB e confio também no bom debate, declarou Dória. O governador paulista também foi alvo de críticas de Eduardo Leite, seu colega de partido. Agora, quem aposta qual será o futuro político de Dória se não conseguir, depois de todo o alarde que fez, nem garantir a vaga em seu próprio partido como candidato a presidente? Aliás, a oposição ao governo Bolsonaro passa por um momento bem difícil, não é? Vimos aí nos últimos dias uma guerra travada nas redes sociais entre Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff, depois entrou Lula, uma baixaria, acusações daqui, palavras de baixo nível, enfim. E agora essa disputa interna dentro do PSDB
uma verdadeira guerra entre o governador do Rio Grande do Sul e o governador de São Paulo. Já uma outra possibilidade, por exemplo, o nome aí de Sérgio Moro, não é? Também enfrentando um dilema, porque, segundo informações que circulam na imprensa, nas redes sociais, já há uma artilharia pesada contra Moro, partindo de muitos lugares aí, pelos erros cometidos quando saiu do governo Bolsonaro e também pelos erros cometidos durante a Operação Lava Jato, que no fim das contas virou uma operação zero, não é? Porque pelas falhas que houve por ali, de repente nós não temos ninguém praticamente sendo preso ou cumprindo pena, ou enfim, parece que tem um só que foi de fato, está preso ainda pela Operação Lava Jato. Quer dizer que no fim da história a coisa virou em zero, desandou. Então tem também todos esses problemas para Moro aí debater e ser atingido. E enquanto isso, a gente vê o barco andando, o tempo passando, estamos já a menos de um ano para a eleição de 2022. Então, o Natal está aí, final de ano, e quando vê, a gente já entra nas convenções finais e muita história ainda vai rolar. E tem o mais importante, vamos falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre essa questão, mais importante na questão do presidente, não é? Do outro candidato aí de situação, o Bolsonaro, sobre o seu partido. Já vamos falar. Em 19 de abril de 2021, o Brasil registrou a maior média móvel de morte em decorrência da Covid-19, cerca de 3.000 óbitos diários. Agora, exatos 6 meses após o ápice, em 19 de outubro agora de 2021, o Ministério da Saúde informa que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Segundo o Ministério da Saúde, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acumula desde junho. O boletim mostra que a média móvel de mortes está em 379,5, acompanhada pela queda expressiva também no número de novos casos da doença, que está em 12,3 mil ao dia. Nós temos um sistema único de saúde forte, com mais de 38 mil salas de vacinação, capaz de vacinar mais de 2 milhões de brasileiros em um governo extremamente preocupado com a vida todos os dias. Por isso, adquiriu mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, investiu bilhões com a habilitação de leitos de unidades de terapia intensiva e vacinou mais de 90% da população brasileira com a primeira dose. Vacina é a saída para acabar com o caráter pandêmico da doença. Só assim vamos retornar para o nosso normal, afirmou em nota o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo Queiroga, o sucesso da ampla campanha de vacinação deve se estender para 2022 com a compra antecipada de 354 milhões de doses de vacinas aprovadas no país. O plano de vacinação para 2022 foi apresentado no início do mês de outubro. Nós já temos asseguradas mais de 300 milhões de doses para vacinar a nossa população. É uma vacinação um pouco diferente do que aconteceu em 2021, porque não é uma vacinação primária. Mas o mais importante é, teremos doses de vacinas para todos, declarou Queiroga. Sobre essa questão da vacinação, saiu também a informação de que aqui no Brasil a população tem uma maior aceitação sobre vacinar ou não do que em países vizinhos, incluindo a Argentina, não é? Então, a imprensa critica, bate no presidente Jair Bolsonaro, mas fazendo uma reflexão, aí me parece que esse posicionamento que vimos do presidente Bolsonaro, lutando pela liberdade de escolha, onde o brasileiro tem toda a liberdade para escolher e da mesma forma que o governo comprou tudo que pôde, não é? De boas vacinas aí, as melhores disponíveis e aprovadas, e vemos agora até sobrando vacina, alcançando a meta do Ministério da Saúde. Então, essa posição dupla, onde a liberdade de escolha foi defendida pelo próprio governo maior, o governo federal, e também a aquisição intensiva de vacinas pelo governo, leva ao que o brasileiro não se sente pressionado, não é? Não é algo imposto, ninguém gosta de algo imposto, é obrigado, é isso e aquilo. Por isso, o sucesso da campanha de vacinação, onde o povo brasileiro tem um número maior
de pessoas vacinadas do que nos países vizinhos, que fizeram 1001 situação, não tiveram talvez tanta polêmica, não é? Mas tiveram muita imposição, até o lockdown, fechamento, mandando todo mundo ficar em casa e coisa e tal. Aqui, em função talvez do presidente defender a liberdade de ambas as posições, quem aposta, quem quer e quem também não quer, acho que não dá, não é? O brasileiro, no fim das contas, foi mais a vacina do que os países vizinhos. Aí, muito interessante essa questão. Rodrigo Pacheco definitivamente perdeu qualquer admiração dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, não é? Foi eleito no início do ano presidente do Senado, até teve o apoio de Bolsonaro, foi algo otimista, né? Uma parceria com Arthur Lira, parecia que o Brasil ia deslanchar, mas muitas dificuldades partindo principalmente do Senado, andando às margens de discussões como abre ou não abre a CPI da pandemia, faz algo sobre a questão André Mendonça ou não faz. Na opinião de muitos, das duas uma, ou não tem pulso ou está jogando mesmo absolutamente contra o governo. Agora Pacheco garantiu que não vai atropelar o processo na CCJ. No entanto, está cada dia mais difícil. Algumas alas que apoiavam Alcolumbre também já dizem que esse pode ser um momento de estudar uma mudança de posição. A queda de braço parece que Alcolumbre já perdeu. O Planalto já avisou que o presidente não recuará de André Mendonça, mas o presidente da CCJ diz também que precisa segurar por mais tempo. Vaidade absoluta, gente. Por mais tempo para não sair desmoralizado. O problema é que ele não tem mais apoio para segurar a corda. A esperança é que a questão esfrie por um tempo, para que aí ele possa anunciar sem se desmoralizar tanto, é o que ele pensa, sem que se diga que foi por medo. Já o presidente da Câmara dos Deputados pensa diferente. Arthur Lira seguiu para outra direção em relação a Pacheco. Pacheco acredita que a coisa vai andar, mas vai andar nos passos de Alcolumbre. Lira disse que a indicação de André Mendonça para a corte pode ser rejeitada pelo Senado. O Senado está sendo mais crítico nesse momento do que habitualmente foi, afirmou Lira. Questionado se achava que Mendonça poderia ser rejeitado, Lira respondeu: muito possivelmente pode representar uma rejeição. Evidentemente, gente, Lira é político de alta cúpula hoje em dia. E nós desconhecemos seus próprios propósitos, interesses no caso. Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou a aliados que não vai recuar mesmo na sua batalha para atrasar a sabatina de André Mendonça à corte. De toda forma, na briga de poderosos e políticos, o povo, o que pensa o povo, isso não interessa para eles. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse acreditar que a maioria dos membros de seu partido seja favorável à filiação do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que deixou o PSL, está sem partido desde novembro de 2019 ainda. Penso que a maioria do PP aceita de bom grado filiação do presidente Bolsonaro, afirmou Lira. Disse que o PP é um partido amplo e que abarca visões diferentes. Eu, como filiado, vou aceitar a decisão majoritária do partido, disse Lira. Próximo do presidente Bolsonaro, como sabemos, inclusive ele levanta dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, não é? Vimos já aí, ele afirmou não haver dúvidas de que o Congresso reconhecerá o resultado das eleições de 2022, disse Arthur Lira. E estão aguardando, muita gente esperando, não é? O povo brasileiro, apoiador do presidente, teve toda a questão do aliança, que no fim das contas ainda não vingou. E segundo Lira, o espetáculo de golpe não existe e não existirá. É lógico que o Congresso vai respeitar o resultado democrático. Em todos os momentos de instabilidade, o Congresso deu demonstrações claras de respeito à democracia. E a democracia se dá nas urnas, disse Lira e completou: o Brasil não é república de bananas. Democracia é forte e tem instituições fortes, disse ele. Estaria Maduro ameaçando invadir o Brasil, gente? Era só o que faltava. Mas tem já essa pergunta no ar. É que o Brasil está monitorando uma ação de tropas venezuelanas na fronteira com o Brasil,
após um anúncio de Maduro. Ele disse que, com apoio russo, o ditador socialista ordenou realização de mobilização de um grande exercício militar ali na região, que enquanto seu povo passa fome, dinheiro para isso, Maduro tem. Nos últimos dias, a inteligência do governo federal brasileiro decidiu aprofundar a vigilância sobre uma movimentação militar de tropas venezuelanas na fronteira com o Brasil. O ditador Nicolás Maduro anunciou recentemente essa mobilização de tropas, que seria para um grande exercício militar na região. Segundo o governo venezuelano, o objetivo é verificar a prontidão do exército do país no caso de uma invasão estrangeira. O ato conta com o apoio de consultores militares da Rússia. E enquanto Maduro está pertinho da divisa com o Brasil, com tropas e apoio russo, aqui no Brasil, o PSOL acionou o Supremo contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que liberou a entrada de militares dos Estados Unidos no Brasil para um exercício conjunto com o exército brasileiro. Quer dizer, se a Venezuela está ali na fronteira, pertinho, com apoio russo, o exército brasileiro tem treinamento com o exército norte-americano, Estados Unidos, nos próximos dias. O PSOL não quer isso, entrou com um mandado de segurança, alegando que essa é uma questão de índole constitucional. A petição foi distribuída ao ministro Dias Toffoli e a matéria da permissão de trânsito e permanência de forças estrangeiras é questão de índole constitucional importante, diz a questão, pois diz do princípio da soberania nacional e também de questões essenciais e fundantes da República Brasileira, como da segurança interna, independência nacional, não intervenção, a defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos, defenderam os advogados do PSOL. O treinamento conjunto entre os exércitos dos Estados Unidos e o brasileiro, previsto para ocorrer entre 28 de novembro e 18 de dezembro agora, no Vale da Paraíba, entre os municípios de Resende, Rio de Janeiro, e de Lorena, São Paulo. De acordo com o Ministério da Defesa, o projeto foi concebido durante conferência bilateral de Estado-Maior Brasil-Estados Unidos, realizada em outubro de 2020, e tem como objetivo incrementar a interoperabilidade entre os dois exércitos. O treinamento previsto para ocorrer, inclusive, todos os anos até 2028. Pois é, e se fosse a tropa de Maduro aqui com o exército brasileiro, que um outro mandatário, caso não fosse Bolsonaro, certamente iria convidar. Será que seria de bom grado? Aceitariam? Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.